O cenário atual na frente de combate ucraniana revela uma transformação drástica na dinâmica da guerra terrestre, caracterizada pela neutralização sistemática da mobilidade tática das forças russas. Os acontecimentos recentes demonstram que esta paralisia operacional não está a ser provocada por grandes ofensivas de brigadas convencionais, barragens maciças de artilharia ou manobras combinadas, mas sim pela atuação de pequenas equipas de pilotos de drones ucranianos. Estes operadores atuam com níveis de precisão, paciência e letalidade sem precedentes, redefinindo as regras do combate em tempo real através de uma mudança doutrinária profunda. Os dados recolhidos ao longo de um único período operacional indicam que a capacidade de sustentação das forças russas no terreno se encontra numa posição consideravelmente mais precária do que aquilo que é admitido pelas declarações oficiais de Moscovo. A análise do contexto operacional atual abrange múltiplos setores estratégicos da linha de contacto, com especial relevância para o corredor florestal de Liman e o setor de Debaltsev. Nestas áreas, as forças russas têm conduzido operações deliberadas de reconhecimento e sondagem, tentando identificar pontos frágeis nas linhas defensivas ucranianas, testar os tempos de reação dos defensores e movimentar pessoal e logística através do terreno. O planeamento militar russo baseava-se na premissa de que a densidade das florestas fornecia cobertura suficiente, que a movimentação rápida pelos centros urbanos garantia proteção e que o estacionamento de viaturas sob as árvores assegurava a invisibilidade contra a observação aérea. Contudo, os registros visuais destas operações provam que esta suposição se tornou um dos erros de cálculo mais perigosos para os comandantes russos no teatro de operações. No setor de Liman, um dos corredores mais disputados da frente oriental há mais de um ano, o comando russo continua a investir na rota devido ao valor estratégico que a cintura florestal oferece para a ocultação de tropas e para potenciais manobras de flanqueamento. No entanto, as unidades de drones da Ucrânia transformaram este corredor numa zona de destruição total. A infantaria russa que tenta avançar pela floresta para alcançar posições na retaguarda está a ser interceptada de forma contínua através de um processo de vetorização e ataque devidamente ensaiado. A grande maioria dos militares russos enviados para este setor acaba por ser neutralizada por drones FPV, First Person View, antes de atingir os objetivos designados, resultando na destruição progressiva da capacidade ofensiva russa nesta linha de avanço. O núcleo dos acontecimentos deste período operacional é marcado por ações cirúrgicas de elevada rentabilidade militar, com destaque para a operação conduzida pela unidade Luftwaffe. Durante uma missão de reconhecimento de rotina, os pilotos desta unidade identificaram um importante nó logístico russo oculto numa faixa florestal, composto por 3 caminhões e um veículo cisterna de combustível, escoltados por viaturas ligeiras. Compreendendo que o combustível representa o suporte vital para a movimentação mecanizada e para o reposicionamento da artilharia, o operador ucraniano dirigiu um drone de ataque de controlo manual contra o caminhão cisterna, que se encontrava parcialmente obscurecido por uma lona. O impacto direto causou uma explosão de grande magnitude, que desencadeou um pânico generalizado entre o pessoal russo presente na posição. Os militares dispersaram em direção à floresta, enquanto o incêndio resultante da detonação inicial se propagou rapidamente, consumindo todos os outros veículos de apoio ali estacionados. Em poucos minutos, um ponto logístico funcional, capaz de sustentar as manobras mecanizadas russas naquele setor, foi reduzido a destroços, tendo a Ucrânia investido apenas um único drone de ataque nesta ação de guerra assimétrica. A eficácia destas operações estende-se igualmente às missões levadas a cabo pela unidade Birds de Madiyar, cujo registro operacional detalha a vulnerabilidade extrema da infantaria russa na linha de contacto
através de 2 episódios distintos. No primeiro cenário, um soldado russo, localizado junto a um rio, tentou utilizar a cobertura natural de uma árvore para se ocultar. E ao detectar a aproximação da aeronave não tripulada, efetuou disparos de espingarda de assalto contra a plataforma aérea em movimento rápido, sendo contudo neutralizado devido à trajetória de ataque já fixada pelo piloto. No segundo envolvimento, os operadores monitorizaram um militar russo que avançava em direção à sua posição num estado de exaustão física visível, utilizando a sua arma como bastão de caminhada. A incapacidade de reação rápida e a perda de discernimento tático decorrentes do cansaço extremo resultaram na interseção do soldado antes que este alcançasse o seu objetivo, evidenciando falhas estruturais severas nos ciclos de rotação e na preparação física dos reforços que chegam à frente de combate. O planeamento tático ucraniano evoluiu significativamente, expandindo o foco dos ataques contra o pessoal para a destruição de infraestruturas críticas na retaguarda, conforme demonstrado pelas ações registradas no setor de Debaltseve. Neste local, os pilotos de UAV identificaram um depósito de munições camuflado que utilizava o terreno e materiais de ocultação passiva, que seriam considerados adequados em moldes de guerra convencionais. Através da observação sistemática e continuada dos padrões de movimento, dos fluxos de reabastecimento e da atividade do pessoal em redor do perímetro, os operadores de drones mapearam a localização exata do ativo de alto valor. 2 drones FPV foram empenhados na missão de destruição, resultando em detonações secundárias maciças que confirmaram a presença de uma quantidade significativa de material bélico de artilharia, eliminando de forma imediata a capacidade russa de sustentar operações de fogo naquela área de operações. A progressão das operações com sistemas aéreos não tripulados atingiu um patamar de impacto estratégico com a destruição de sistemas de artilharia pesada, com particular destaque para a neutralização de um lançador de foguetes múltiplos BM-27 Uragan no setor de combate. Esta plataforma de 220 mm, desenvolvida para desferir ataques maciços em áreas extensas a longas distâncias, foi localizada e destruída pela unidade do grupo Lasers, através do emprego de um único drone de ataque. A detonação do armamento provocou uma explosão secundária de tal magnitude que a própria aeronave atacante foi destruída pelo raio do impacto, resultando na eliminação imediata desta capacidade de fogo do exército russo. Na mesma posição florestal, a referida unidade localizou e atacou um veículo de comando e estado-maior, responsável pelas comunicações, cartografia e coordenação dos oficiais no terreno, além de 2 caminhões de transporte adicionais. O desmantelamento deste nó de comando resultou na interrupção das ligações de comunicação e na perda de coordenação tática local, forçando as forças russas daquele setor à inação e à desorganização operacional, sem que as forças ucranianas tivessem de empenhar tropas em combate direto de infantaria. O bloqueio às linhas de comunicação e tráfego de mensageiros foi igualmente documentado no envolvimento do batalhão Signum, que interceptou um militar russo que se deslocava de moto a alta velocidade em direção às posições avançadas. O combatente individual, que transportava ordens ou equipamentos entre os postos, foi neutralizado por um drone FPV, demonstrando que mesmo os alvos isolados e rápidos deixaram de conseguir transitar de forma segura pela linha de contacto. Esta restrição permanente à movimentação elementar de pessoal e à estafeta de informações degrada as funções básicas de coordenação das unidades russas ao longo de centenas de quilômetros de frente. Adicionalmente, as missões consecutivas resultaram na destruição de abrigos fortificados, pontos de estacionamento de viaturas e posições de infantaria nas bermas das estradas,
configurando um processo de desgaste continuado das infraestruturas necessárias para a permanência russa no terreno. As implicações de longo prazo desta doutrina de aviação não tripulada materializam-se nos resultados obtidos por unidades como a Luftwaffe, que opera com base numa tríade de alvos fixos: transporte de infantaria, abrigos e veículos blindados. Ao estabelecer o domínio aéreo local, através de equipas de pilotos especializados e plataformas tecnológicas economicamente acessíveis, o modelo de combate ucraniano contornou a necessidade de frotas aéreas convencionais de elevado custo para contestar o espaço aéreo. Este fator alterou o equilíbrio de poder analítico, uma vez que as medidas de guerra eletrônica e os sistemas de defesa aérea da Federação Russa não têm conseguido suprimir a atividade destas unidades. O balanço final do período operacional indica que a destruição sistemática de caminhões-cisterna, lançadores Uragã, depósitos de munições e viaturas de comando geram um efeito cumulativo de atrito logístico e operacional que compromete a capacidade de reconstituição das forças russas na linha de frente.